tarde, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Rumores da Inês, seu podcast semanal sobre a vida e carreira da cantora Taylor Swift. Eu sou a Rafaela e nas redes sociais vocês me conhecem como Do Ré Mi Fá. E hoje eu não estou sozinha. Oi, gente! Trouxe o André de volta aqui, como eu já tinha prometido no episódio anterior em que ele participou, pra gente falar um pouco mais sobre outros assuntos, que não só a música de Taylor Swift. Isso! Mas vai ser sobre Taylor Swift, Claro, então não claro. pulem o podcast. Não, claro. No episódio anterior em que o André participou, a gente falou sobre cada álbum que o André ouviu, porque ele não ouviu Taylor Swift e o Fearless. Não ouço country. Ouviu algumas músicas, né? Mas nunca parou, assim, pra analisar a obra, né? Vamos dizer assim. E aí, então, a gente passou por todos os álbuns até Midnight. Inclusive, a gente falou um pouco dos Taylor's Version que a gente já teve acesso. Se vocês não ouviram ainda, depois desse episódio, vão lá ouvir, que ficou bem legal. Um episódio de mais de 1 hora. Então, vocês vão gostar. Hoje, a temática vai ser Top 5 polêmicas em que a Taylor Swift se envolveu ao longo da sua carreira e como isso construiu a Taylor Swift como ela é hoje em dia. Excelente tema. Que foi ideia sua. Eu concordo comigo mesmo. Concorda consigo mesmo. Tá ótimo. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio. A primeira polêmica sobre a qual a gente vai falar aqui no Rumores hoje é o fato de que a Taylor Swift, ao longo de toda a sua carreira, desde o ano de 2008, no caso, ela está envolvida em pessoas falando sobre como ela namora demais. Ela namora muitas pessoas. É verdade. Acho legal. Assim, isso não é uma polêmica pontual, vamos dizer assim. Não é tipo algo que a Taylor fez e blá. É algo que sempre esteve ali, né? Mas eu acho que é interessante a gente falar disso, porque assim, a indústria musical, a indústria do marketing musical, vamos dizer assim, ela é uma mentira, né? Sim. Ela baseia-se em contar mentiras, em fingir que, vamos dizer assim, existe um mundo perfeito, existe esse mundo ideal. Cada movimento é controlado, cada coisinha tem que estar sempre perfeitinha. Quando a vida de verdade não é assim, né? Exato. Dentro dessa ótica, você tem certos comportamentos que você espera conseguir colocar nessas pessoas. Estamos nós ou não, ainda sofremos numa sociedade machista. Isso é inegável. Claro. O sistema, ele foi, né? Ele está estabelecido para que homens tenham vantagem. E para que o nosso trabalho enquanto mulheres seja agradar vocês, né? Então, é aí que está o centro dessa polêmica em relação a Taylor, assim. Como qualquer outra pessoa da idade que ela tinha, enfim. Lógico. Ela não é nem mais nem de menos. Qualquer outra pessoa normal, vamos dizer assim, da idade dela, nessa época, sejamos honestos, a Taylor é uma menina muito bonita. Sim. Mulherão. Claro. Então é óbvio que ela sempre teve muitos pretendentes. E assim, viajando, conhecendo várias pessoas, estando em festas, não sei o quê. É diferente de uma vida de uma pessoa que não é famosa, sabe? Então, mas qualquer pessoa normal na situação dela não teria sido tão julgada assim. Não, jamais. O problema da Taylor foi julgada é porque essa não é a imagem que a indústria quer passar. A indústria quer passar a imagem que a menina tem que ser recatadinha, tem que ser virgenzinha, tem que ser tenené, sabe? E, na verdade, o que eu acho é que houve um conflito entre o fato de que eles não conseguiam fazer com que o sucesso da Taylor fosse dependente do tanto que ela agradava a indústria e se mantinha uma mulher bela, recatada e do lar. Então, porque, por exemplo, assim, a Miley Cyrus. A Miley Cyrus nunca andou no padrão que eles queriam. Ela nunca seguiu as normas. Mas, por algum motivo, apesar de que eu acho os álbuns dela extremamente criativos, por algum motivo eles conseguiram fazer isso refletir na carreira dela. Ela ficou mal vista por muitas pessoas. Eu digo pelas pessoas conservadoras, por essa indústria, né? Sim, sim. Ela ficou mal vista. Só que a Taylor não. Mesmo quando ela agia fora da norma, eles não conseguiam punir ela com uma falta de sucesso. Então eles começaram a ficar com muita raiva. Tipo, como que ela tá passando por todos esses términos e isso não tá afetando a carreira dela? Muito pelo contrário, tá alavancando, né? Exatamente. É muito complexo, assim, gente. É muito complexo. A gente vê essa questão
do simbolismo que a gente dá para as coisas e do poder que isso tem, sabe? Na indústria musical, um artista, ele é um produto, gente, assim, é uma coisa realmente desumana, sabe? A forma como a pessoa ali por trás é tratada, direto a gente vê histórias, enfim, de artistas que falam que você não vive mais por si, você vira uma coisa a ser moldada pela indústria, sabe? Como, justamente, pensando com a cabeça de indústria musical, de produtores e de diretores e de executivos, enfim, como que tu vai marketear uma mulher poderosa quando tu sabe que a ideia de uma mulher poderosa é prejudicial pra ti? Assusta, né? Assusta, exatamente, porque, novamente, é um mundo extremamente machista. Então, isso assusta, e por isso que essa questão dela ter esses vários relacionamentos e ela, enfim, ter essas experiências que em nada afetam a índole dela, né? Eles dão um jeito de que afete. Eles dão um jeito de que mostre que, é ruim, tu não pode ser assim. Então critica o tempo inteiro. Exato. Pra que ninguém mais invente de ser poderosa também, entendeu? Exato. Ela fala sobre isso em The Man, né? Sobre como ela jogou o jogo até encontrar a pessoa com quem ela queria realmente ficar. E que se ela fosse um cara, estaria tudo bem. Mas como ela é uma mulher, ela é uma vagabunda por causa disso. Exatamente. E a gente escuta isso constantemente, assim. A gente sabe que tu precisa ser um pouco disruptiva, fugir desses padrões que as pessoas esperam da gente enquanto mulher, pra conseguir conquistar indústrias como essas, assim. Então, eu não quero dizer que é ter um comportamento masculino, porque isso seria muito binário e normativo, assim. Mas, querendo ou não, tu tem que ter atitudes que não se espera de uma mulher. Então, por que as pessoas falam tão mal da Anitta, por exemplo? Porque ela tá aí, foda-se, ela faz o que ela quer, ela namora quem ela quer, ela pega quem ela quer. E aí, mesmo assim, ela mantém o sucesso dela. E isso é extremamente frustrante, né? Na verdade, excelente observação a respeito da Anitta. Porque a Anitta, a gente vê muita gente xingando ela. Muita gente criticando ela. A Anitta é uma escrota, entre aspas. A Anitta é uma ignorante, é uma grossa. Cara, se fosse qualquer homem na posição dela, aquele áudio famoso dela, pistola com o show lá, se fosse... Que eu sei, de cor. Então, né, porque você ama. Se fosse qualquer outro homem falando aquilo, zero problema. E assim, olha aí que exemplo. Exato. Que exemplo assertivo. Que um homem assertivo, um exemplo de empreendedor. É assim que tem que ser. Tu tem que tomar as rédeas da coisa. Mas porque é uma mulher, não pode. Ela tem que ser recatada e do lar. Aí ela se torna uma escrota. Exatamente. Que eu sou escrota, que eu sou... Então eu sou mesmo. Então eu sou mesmo. Puta que pariu e o caralho de asa. Esse áudio é sensacional. O melhor áudio. E assim... a gente ri, é engraçado, meme, não sei o quê. Mas por que ficou tão famoso? Porque ela é mulher. Exato. Se fosse homem, não teria ficado famoso. É só o comportamento natural de um homem exigindo coisas da sua equipe e tal. Exatamente. Mas a gente fugiu um pouco da ideia dos relacionamentos, né? Eu acho que também é muito importante a gente citar o fato de que nem todos os relacionamentos da Taylor foram namoros. São só ficadas que ninguém teria nem ficado sabendo se fosse, sei lá, eu ficando com pessoas. Eu não teria nem contado pras minhas amigas. Mas aí... Eu acho que Tom Hiddleston é um exemplo disso. Exatamente. Foi total, só uma fling, assim, sabe? De verão. Exato. Um peguete de verão. E aí, meu Deus, olha, mais um que... Cara, não foi mais um, sabe? Exatamente. E pensem, na verdade, assim, pra gente, eu e você, nós dois, pra gente é meio hipócrita falar isso, porque a gente tá junto há 14 anos. Sim, desde que eu tinha 14 anos. Então é meio que o que a gente vai falar aqui, a gente meio que não praticou. Sim. Mas assim, pense um caso normal, uma pessoa normal, né? Que não seja como a gente. O tanto de pessoas que tu teve que conhecer ao longo da vida até descobrir o que tu gosta ou não. O que tu quer ou não. É uma coisa natural, sabe? E tu reajusta, não é só porque a gente tá junto há muito tempo que a gente nunca reajustou. Exatamente. Né? Tu vai se reajustando a coisas que às vezes tu não tá no tempo. Tu conhece um cara que ele é perfeito pra ti naquele momento, mas tu muda e everything's changing you like midnight rain, né? E aí e o cara continua o mesmo e tu vê que tu não cabe mais ali e... Ok. Por que tu vai ficar preso naquilo ali se tu não tá feliz, cara? Aí enchem a porra do saco. Ai, tá triste de novo, não sei o quê. Mas ela tava triste no relacionamento e vocês estavam felizes porque pelo menos tava com uma pessoa só. Aí agora ela tá feliz no relacionamento e as pessoas duvidam que é verdade. Exatamente. E ficam buscando, conspirando pra que seja mentira, né? Exatamente. O que é muito louco. Mas aí, assim,
esse aspecto da carreira da Taylor eu acho bem interessante, porque serve pra provar que, assim, ó, ninguém tá livre disso. Ninguém segura o Khalil. Se você aí que tá ouvindo, você acha que você é o desconstruidão, você acha que você é livre, assim, ó, você vive livre zero das amarras da sociedade, do que das pessoas esperam de você, você está 100% enganado. Todos nós somos presos à expectativa de alguém. Sim, lógico. Seja dos nossos pais, seja às vezes da gente mesmo, a gente é preso das próprias coisas que a gente quer da gente mesmo, mas mais do que tudo, a gente é extremamente preso às expectativas do senso comum. Até hoje, o fato é que, por mais absurdo e idiota que a gente saiba que isso é, no caso, a forma como a Taylor é tratada nesse aspecto, a gente ainda tem que falar disso hoje. Porque isso ainda é um fator determinante na carreira da mulher. 2022, cara. 2022, a gente ainda precisa ter essa discussão e ainda tem que provar que o relacionamento dela é real, sabe? Isso é muito doido. Isso é muito doido pra mim. É muito bizarro. E é muito bizarro como a gente fala tanto sobre a liberdade sexual da mulher, mas é um grande mito, assim. Porque, meu Deus, sabe? Quando a Taylor decidiu falar sobre sexo nas músicas dela, e ela fala de uma maneira extremamente poética, ela não fala, tipo... E bem sutil, né? Exato, ela não fala, sei lá... Ontem a minha colega me mostrou uma música de uma dupla brasileira que é só A Minha Perereca Pisca. É sensacional. Jesus! E tipo, a Taylor não faz isso, mas mesmo assim é chocante, meu Deus do céu, olha o que ela tá dizendo, sabe? E não é, mas eu lembro que foi um alvorocinho. Sim, e assim, então as pessoas fazem sexo, gente, tipo... As pessoas fazem sexo, gente. Ou não! Se não quiser fazer, tudo bem, né? É porque as pessoas acham que liberdade sexual é fazer sexo. Mas não é, é tu ter a vida sexual que tu quer ter, né? Exatamente. É muito difícil. E aí, então, por anos, as pessoas falaram sobre como a Taylor Swift só era famosa porque ela detonava os ex-namorados dela nas músicas. Que ela namorava os caras pra construir uma narrativa pra poder usar nas próximas músicas dela e continuar famosa. Então, atribuíam a fama de Taylor Swift e o seu sucesso a homens do passado dela. E aí, aconteceu um fato que passaram a atribuir a fama dela a outro homem. Em setembro de 2009, quando a Taylor vai ao VMA pela segunda vez e ganha o seu primeiro VMA, sobe no palco, e o Kanye West sobe no palco também e tira o microfone. Eu já vou te deixar terminar, só deixa eu falar um negocinho antes aqui. E tira o microfone da mão dela e fala, já vou te deixar terminar. Até hoje, 2022, o que a gente mais escuta falar sobre a Taylor Swift é: ela só compõe sobre os ex-namorados ou ela só ficou famosa por causa do Kanye West. Assim, isso é uma coisa tão de norte-americano tu dizer isso, porque assim, ó, a Taylor é muito mais famosa que o Kanye West. E sempre foi. Tipo, quando ele tirou o microfone da mão dela, ela já tinha vendido milhões de álbuns. Sim. Mas o Kanye West, ele pode ser muito grande. Sim. Como no estilo dele, no hip hop ali. Sim. E de fato, assim, até um certo ponto ele merece. Sim, Todos os elogios que ele tinha até o momento ele merecia, porque ele realmente foi um cara inovador no hip hop. Mas assim, ó... Falam que ele é um gênio produtor, né? Eu não conheço as produções dele, mas... Ele é bom, ele é bom. Ele é bem bom. Ele é um produtor excelente. Mas a questão é, infelizmente a gente vive numa cultura estadunidense cêntrica, Sim. Né? O que a gente acha que o que é lá é no mundo, né? Sim. Só usando a gente de exemplo aqui no Brasil, a gente já pode dizer. O que a gente conhecia de Kanye West até então eram os singles. Cara, outro dia você falou que uma música que é muito famosa era do Kanye West. Eu fiquei assim, eu não fazia ideia. Porque até então eu podia dizer que eu só conhecia Famous. Então, tá vendo? Você falou que Anatain, she's a gold digger. Sim, gold digger. É dele. Gold digger. Eu não fazia a menor ideia. Então, mas não é tão influente assim. Não é. É aí que tá. Fora dos Estados Unidos e fora do universo de hip hop dele, ele não é tão famoso assim. Uhum. Não é. Especialmente na virada dos 2000 ali, que foi quando ele surgiu. Claro que a gente já tinha internet, mas não tinha esse frisson, esse abuso que tem hoje. E hoje em dia, gente, sejamos bem honestos, assim, o Kanye West é famoso pelas loucuras dele, não mais pela parte musical. Inclusive, faz tempo que ele não tá conseguindo entregar musicalmente. Pois é.
eu não ouço Kanye West, né? Eu não... Assim, já não é um estilo que eu costumo ouvir, né? Não é só, odeio Kanye West, não vou ouvir, porque, sei lá, poderia, mesmo assim, defender a carreira dele. Mas, mesmo as pessoas que gostavam muito da carreira dele, dizem que ele decaiu muito nos últimos anos, né? Desde aquele clipe lá que ele fez com sei lá quem, que ele usava uma roupa de gigante, assim. Ah, com o Lil Peep. Nossa senhora, aquilo era ridículo. E eu não lembro da música também. Lil Peep ou Justin Bieber, eu acho. Meu Deus. Então, é legal esse momento na carreira da Taylor, eu acho bem interessante. Essa questão da polêmica com o Kanye West, mas por outros motivos. Eu acho que é muito legal a gente pegar os dois e a gente comparar simbolicamente o desenvolvimento deles na indústria musical, sabe? Porque aí, assim, a Taylor sempre teve que se provar, como a gente já falou, especialmente até na vida pessoal, aí na questão dos relacionamentos, constantemente. A gente falou bastante disso na última vez que eu vim aqui. Sempre teve que se provar, sempre teve alguma necessidade. O que moveu a carreira da Taylor sempre foi ter que provar algo para os outros o tempo inteiro. Ao passo de que o Kanye West, ele sempre foi o exato oposto. Inclusive, ele é famoso por isso. Ele sempre teve uma confiança inacreditável. Exato. Ele sempre fez, entre aspas, o que ele quis. Claro, a gente não tá fazendo aqui um recorte racial. A gente sabe que o Kanye West, como um homem negro, ele com certeza enfrentou desafios nesse sentido. Tô falando artisticamente. Tá falando da carreira. Artisticamente só. E novamente, é ok ele ser tratado dessa forma, porque até aquele ponto ele veio provando que de fato ele era foda pra caralho. Sim. Só que aí, justamente, o excesso de confiança, o cara começou a parar de entregar. E hoje em dia, a gente vê claramente, assim, o modo como os dois evoluíram, sabe? Então, o fato de ter essa pressão constante fez a Taylor envelhecer como vinho, cara. Diamante. Ela só melhorou cada vez mais. Exatamente. Ela endureceu e hoje em dia ela é uma artista, assim, ó, quebrando recordes, inacreditável de completo o trabalho dela. E ela veio provando a índole dela toda vez com o passar do tempo, apesar de todas as dificuldades. Enquanto que o Kanye West, até que ponto a confiança do cara vai, de que ele acha tanto que a indústria é dependente dele, Sim. que ele acha que ele pode falar o que quiser e não vai ter consequência, sabe? Exatamente. Enquanto a Taylor, ou qualquer outra artista feminina, jamais teria coragem de falar um negócio desse. Nunca. E enquanto você tava falando, eu tava pensando assim, se fosse uma mulher, se fosse a Beyoncé subindo no palco, a Beyoncé jamais faria isso, porque, né, ela é uma diva. Mas se fosse a Beyoncé subindo no palco e dizendo, não, a fulana merecia esse prêmio, cara, ela ia ter sido esquecida assim, ó, em segundos. Na hora. Ela nunca mais ia poder botar o pé em lugar nenhum. Exatamente. E aí, enquanto isso, o que aconteceu no ano de 2010? O Kanye West teve um comeback ao VMA. Né? Cara, que ridículo que é isso, sabe? Que ridículo que é o fato de que ele literalmente foi lá, fez uma criança perto dele. A Taylor era uma criança perto dele. E uma criança na indústria, porque ela era muito grande já no country, mas ela não era tão grande assim nas outras indústrias. Ele fez ela se sentir extremamente oprimida. E ele foi premiado por isso. Isso é muito absurdo. É muito doido, né? É muito doido. É muito doido. E é muito doido como a Taylor aprendeu, então, com o passar da carreira dela, que ela dependia dessas figuras masculinas e dessa aprovação dessas figuras para manutenção da carreira dela. Então, por muitos anos, depois do incidente com o Kanye West, que é como a gente chama, né, o Kennygate, a Taylor viveu para provar para ele que ela merecia o espaço que ela ocupava na indústria. Para ele e para a indústria, né? Exatamente, para a indústria que aplaudia o Kanye West. Exato, eu acho que ela pegou mais, assim, ela viu o Kanye West como um exemplo do que a indústria é, sabe? Exato, e um exemplo do que a indústria aceita. Então, tipo, se ele não gosta de mim e todo mundo ama ele, o que eu preciso alterar em mim? E a Taylor teve muito esse pensamento por muito tempo. E pra mim isso se tornou extremamente evidente no momento em que ela aceita subir ao palco do VMA e entregar o Vanguard Awards pra ele. Que foi naquele momento em que ela mesma falou a frase, I'm let you finish, but Kanye West tem uma das melhores carreiras de todos os tempos. Mas eu acho isso assim, ó, aquilo que eu falei no começo, né? Que cada etapa, cada passo do que tu faz é planejado. Eu acho isso extremamente maduro e extremamente legal da parte dela, assim, sabe? Claramente a gente consegue identificar que a Taylor,
ela é uma nova estirpe de artista, assim, sabe? Ela é uma artista que ela tem um elemento humano muito forte. Sim, com certeza. A gente sabe, consegue saber. Quanto mais você é fã, mais fácil, né? Mas tu consegue saber quando ela tá sendo genuína ou não. Sim. E dá pra ver que ela literalmente tá disposta, tipo, ok, esquece isso, claro vamos lá, sim. vamos Lógico seguir, sabe? Sim. Vamos seguir. A Taylor disse que quando ela tava no palco, porque na verdade assim, o Kanye West é que ligou pra Taylor pra ela entregar o Vanguard pra ele. Ele falou pra ela, eu acho que seria muito divertido que você me entregasse o Vanguard depois de tudo que aconteceu. Não. A Taylor foi. E na hora em que o Kanye West sobe pra agradecer a Taylor desce e tá abraçada com a Kim Kardashian. É muito realidade alternativa pensar nisso hoje em dia. Demais. Mas aí, então, o Kanye West fala assim durante o discurso dele. Eu nem vinha aceitar esse prêmio. Mas quando a MTV me disse que a Taylor Swift pediu pra ser quem ia me entregar o award, eu aceitei. E aí, nesse momento na plateia, a Taylor disse que pensou, cara, ele é muito mentiroso. Ele é muito mentiroso. Foi ele que me ligou. Mas aí ela disse que ao mesmo tempo ela pensou, cara, eu não quero começar uma treta nova. Então realmente ela tava pronta pra, tipo, deixa pra lá, sabe? Vamos seguir em frente. Mas nem tudo são flores. E a gente sabe que aconteceu o que aconteceu. Eu já tenho inúmeros episódios lá no TikTok falando sobre toda a treta com o Kanye West. E em algum momento aqui na minha biografia de Taylor Swift eu vou fazer um episódio inteiro explicando essa treta. Pode falar? Eu tenho uma pergunta polêmica pra você, na real. Ah, tá. Bora. Em relação a isso. Porque, de fato, depois dessa entrega do prêmio aí, teve aquele lance da música. Sim, Famous. Que foi o que fez ela ser cancelada, de fato, no 1999. Ok. Pelo que eu sei dessa história... Pós-1999. Isso. Pelo que eu sei dessa história, ele ligou pra ela pra pedir autorização. Isso. Ela disse que, mais ou menos, porque tinham as palavras ali que ela não concordava, que ela não gostava. É isso? Não. Ele ligou pra ela e ele falou, na ligação, porque daí a ligação completa vazou só em 2020. Tá. A gente sabe que o que aconteceu foi o seguinte, ele ligou pra ela e ele falou assim, Taylor, eu queria falar de você em uma música minha. Aí ela falou, como assim? O que você quer falar? Aí ele diz assim, eu queria falar, eu acho que eu e a Taylor deveríamos dormir juntos. Afinal, fui eu que fiz ela famosa. E aí a Taylor ri e ela fala assim, isso não é bem verdade, Kanye. Porque eu já tinha vendido milhões de álbuns naquele dia. Mas pode ser engraçado. Eu quero ouvir a música completa antes de você lançar. Tá. E aí ele lança e ele fala, eu acho que eu e a Taylor teríamos que transar porque eu fiz aquela vagabunda ficar famosa. The Bitch. Exato. E o que pegou a Taylor foi isso. Ela disse que ela não teria autorizado ele falando sobre ela com essas palavras. Entendi. E que ele nunca mandou a música de verdade pra ela. Entendi. Tá, mas e aí? Onde que entra a Kim Kardashian nessa história? Porque até onde eu sei, aí ele lançou a música, aí a Taylor ficou com razão indignadíssima, reclamou que ela não tinha dado autorização, e aí a Kim Kardashian se meteu, né? Exatamente. O que exatamente? O que aconteceu foi assim. Famous saiu na internet, sei lá, onde é que foi lançado, no dia anterior ao Grammy. A Taylor ganha o Grammy de Album of the Year 1999. No discurso ela fala sobre como vai ter pessoas tentando tirar os seus créditos, blá blá blá. Aí, a Kim Kardashian dá uma entrevista no dia seguinte pra uma revista. E ela fala, perguntam pra ela, você acha que foi ok o Kanye West falar aquilo sobre a Taylor Swift? E a Kim Kardashian fala, claro, ele me chama de vagabunda nas músicas. Não é algo ruim. E aí eles gravam um clipe que tem os bonecos de cera, tem a Kim e tem a Taylor na cama com o Kanye West. E aí, quando o clipe sai, é que a Taylor se pronuncia. E aí, a Kim Kardashian fala, peraí, eu tenho isso gravado. Editado, entre aspas. Exatamente, né? Ela tinha gravado completo, mas ela edita trechos que podem ferrar a Taylor, porque as pessoas começaram a ficar muito irritadas com o Kanye West. Começaram a falar muito mal do fato de que ele colocou uma mulher nua na cama ao lado deles sem autorização dela. Uhum. E aí a Kim Kardashian, pra evitar que o marido dela fosse cancelado, editou os clipes e postou. Excelente. Essa é a minha pergunta polêmica. Uhum. O que você acha? E isso eu não posso falar porque eu não sou mulher. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com essa questão da competitividade feminina ou com aquela ideia de que a Kim Kardashian ela também é uma vítima dessa indústria? Uhum. Mas, para que ela não perca o status dela, ela meio que força as outras mulheres a serem vítimas da indústria também.
faz sentido isso? Ou eu tô sendo extremamente misógino, sei lá? Não, eu acho que faz sentido, porque a gente sabe que as Kardashian em si, elas transformam tudo que é sobre elas em um produto. E pra elas continuarem a manutenção ali desse ganho constante delas, elas precisam ser mulheres que agradem a todos, né? Tanto fisicamente, tanto que elas seguem todas as modas, né? Tanto fisicamente, quanto de falas, de coisas. Elas nunca querem falar nada polêmico demais pra não ofender aqui, pra não ofender ali. Mas eu acho que é um pouco diferente. O sentido de que a Kim é vítima desse sistema num sentido um pouco diferente desse que você falou. Eu acho que é mais assim. Ela tinha consciência do tanto que era importante o marido dela ser bem visto. Sim. Pra ela ser uma mulher bem aceita na sociedade. Sim. Então ela arrisca tudo pra defender o homem dela. Isso é muito coisa de mulher bela, recatada e do lar. Sim, de fato. Mas por que ela faz isso? Porque ela foi criada numa sociedade que diz pra ela que isso era o certo. Exatamente. Não acho que assim, meu Deus, a Kim Kardashian, ela é a bruxa do 71. É isso que eu quero dizer, Não, tanto que eu sempre falo que eu queria que a Kim e a Taylor se entendessem. Sim. Porque ia ser muito engraçado. Sim. Tipo, se a Taylor e a Kim se entendessem e, tipo, a Taylor dissesse, viu, olha só, ele também tava te usando. Assim como ele tava me usando, ele também tava te usando. Te usou, fez tu se expor pra defender ele. Verdade. E agora ele tá cagando pra ti. É essa que é a questão, assim. Cara, quando a gente vê alguém que simboliza a gente, quando a gente vê a nossa representatividade ali, ao meu ponto de vista, isso supera qualquer outra coisa, sabe? Sei lá, a minha batalha aí, por exemplo, André, né? A minha batalha aí na minha vida é a questão da saúde mental das pessoas, né? Se eu vejo um artista que ele tá defendendo isso e que essa é a causa dele e que é isso que ele tá ali falando e tal, pô, eu vou defender essa pessoa, cara, porque eu tenho a representatividade ali, sabe? E uma coisa que me assusta muito na indústria musical é que eu não vejo esse sentimento de solidariedade. Eu vejo só a questão da competitividade, inclusive com gente que não tá competindo. A gente vê muitas mulheres, tipo, você, assim, pessoas normais, que não são parte da indústria, criticando a Taylor. Sim. Simplesmente porque, né, entende? Ao invés de defender, porque, tipo, ela é um símbolo de que você pode ter sucesso na indústria como mulher. Como que tu não... Como a Anitta, exato. Não importa, mas, tipo, não importa tanto, tipo, o fato da Anitta ser uma escrota, como dizem que ela é. Sim. A gente não é super fã da Anitta, tá, gente? É só porque eu acho que quando a gente fala, assim, de mulheres com poder na indústria, acho que a Anitta merece ser citada. Assim, sim, né? Especialmente para o Brasil aqui, né? Exato. Então, enfim, você tem que defender, porque seja ela com os defeitos que tenha, vamos dizer assim, que todo mundo tem, e essa que é a questão, ela é um exemplo de que tu pode chegar lá, sabe? E, pô, eu acho isso tão importante, cara. Exato. É muito importante, sabe? Seria, né? Assim, pra gente pra quem é fã da Taylor Eu acho extremamente importante. Eu acho incrível ver, assim, conquistas da Taylor. E pra mim faz muita diferença, assim, quando ela quebra um recorde e falam da história. E não artista feminina que... É verdade, né? Sabe? Quando ela consegue quebrar recordes e fazer coisas que ninguém nunca fez. Não é tipo, não, mas teve um homem que fez mais do que ela. Ela fez. Querendo ou não, pra um homem é mais fácil. Tipo, sei lá, a Taylor é a única mulher que tem 3 álbuns of the year. Mas, ó, Frank Sinatra tem 5, sabe? Cara, quem é Frank Sinatra, sabe? Eu não sei se vocês sabem, mas o Frank Sinatra pegava tudo pronto, só cantava. Exato, ele era só intérprete. Exato. Então, assim, a Taylor vai ter 5 álbuns of the year? Provavelmente não. Talvez. Mas ela sempre, vamos dizer, ela vai ser a mulher com 3 álbuns of the year. Infelizmente, nesse caso, a gente tem que dizer que isso é incrível, mas seria muito bom se ela fosse a única artista. Sim. Né? E eu entendo que, de certa forma, é bem polêmico, talvez, isso que a gente esteja falando, assim. Mas a gente tá aqui pra falar das polêmicas envolvendo a Taylor, né? Exato. Eu acho que isso cabe bastante, assim. Cabe bastante porque, pra mim, essa questão do Kanye West é um excelente exemplo, assim, da diferença de como homens e mulheres são tratados na indústria, sabe? Exatamente. Tanto que, pra gente talvez seguir o nosso cronograma aí, eu acho que essa questão foi um motivador ao longo de todas as outras polêmicas envolvendo a Taylor. Com certeza. Então, seguindo, né? A gente já falou sobre a polêmica dos relacionamentos e a polêmica envolvendo Kanye West. Seguindo, a gente faz um gancho dizendo que
A Taylor, ela construiu a carreira inteira dela sendo boa, sendo uma boa pessoa. Não que ela tenha deixado de ser uma boa pessoa, mas ela deixou de ser boazinha. Que é diferente você ser uma boa pessoa e você ser boazinha, você ser recatada. É diferente tu ser bunda mole e tu ser genuíno. Exatamente. Nesse ponto da história, o que a gente pode falar sobre esse sentido da Taylor? A Taylor fala no Miss Americana que durante o Red, durante 1989, ela pensava: eu só estou aqui porque eu componho as minhas músicas e eu sou boa com as pessoas. E ela se mantinha ali no topo. Então, ao longo do tempo, a Taylor começou a oprimir vários lados dela que ela queria expor, mas que ia pegar mal, entre aspas, que ela não ia receber essa aprovação constante da mídia que ela buscava desde o começo da carreira dela. Ela mesma percebe isso como algo patológico em Miss Americana. Ela literalmente machucou o corpo dela, machucou a saúde mental dela pra se manter no topo, sendo uma boa menina. E ela... Parabéns, assim, porque ela conseguiu, sabe? Ela conseguiu, exatamente. Novamente, falei isso da última vez que eu estava aqui. O 1989. Epítome do pop. Ela conseguiu, ela se tornou exatamente o que a indústria queria. Se sacrificou tanto que teve que se sacrificar pra isso, pra provar que era capaz. E ainda assim, ela foi cancelada. Exatamente. Ainda assim, ela... A gente falou, né? Chegou no topo do morro e aí chutaram ela pra baixo. Porque é isso que se faz com as artistas femininas, cara. Exatamente. E aí, como a Taylor já tinha dito na introdução da música The Lucky One, na Red Tour, isso é, muitos anos antes do cancelamento, eles estão te construindo para tentar te destruir. E quando a Taylor é destruída pelo cancelamento de 2016, ela diz: eu fui tão boa com todo mundo e mesmo assim eu fui destruída. Então agora foda-se, agora eu vou ser quem eu sou e vocês vão ter que me engolir. Sou quem escrota é que dizia mesmo. Vocês vão ter que me engolir? Era um cara da escolinha do professor Raimundo. Nossa, olha só, fui longe. Mas então eu sou a Não, puta era o Zagalo. Era uma coisa de futebol, né? O Zagalo, eu achava que era futebol. E aí vocês vão ter que me engolir, Taylor Swift Zagalo. E ela disse: eu sou a puta que o pariu e o caralho de aço. Exato. Sou escrota mesmo. Eu sou escrota mesmo. E aí, nós chegamos então na nossa terceira polêmica envolvendo Taylor Swift, que é quando, cancelada, Taylor Swift decide se abrir politicamente. Taylor nunca tinha falado sobre política, nunca tinha expressado as tendências políticas dela, que aqui no Brasil a gente chama muito de esquerda e direita, né? Mas lá eles são os republicanos e os... democratas. E os democratas. E as cores, inclusive, são o contrário, né? São. E aí eu acho isso muito engraçado, que é tipo... azul é muito legal. Sei o quê. E aí, então, a Taylor decide falar durante a corrida pelo Senado. Ela decide falar contra uma mulher que era do pessoal do Trump, né? Que era uma mulher que defendia que as mulheres não deveriam ter direitos, basicamente. E ela era uma mulher. Então a Taylor percebeu tanto que isso era absurdo e ela pensou: cara, vocês já me odeiam mesmo? Então agora eu vou falar. Eu acho que mais que isso, assim, né? Eu acho que chega um ponto... Hoje em dia, não. Vou explicar o porquê depois. Mas eu acho que chega um ponto na vida de qualquer ser humano, tu sai do individualismo, né? O problema é que hoje em dia a gente vive numa sociedade aí pós-moderna extremamente individualista. Mas todos temos uma fase muito individualista, ali nos nossos pós-adolescência, antes dos 30, a gente tá no ápice, então a gente se sente muito poderoso, se sente muito foda, então tu é muito individualista. Sim. Tu acha que tu não é afetado por nada mais. E quando tu vai envelhecendo, tu vai percebendo que o teu local no mundo é muito importante e que a construção do teu meio ambiente é muito importante. E é normalmente aí que tu começa a desenvolver um tato político mais afinado, claro. Sabe? Eu não acredito que, tipo, a Taylor lá do debut pensava assim: eu queria falar sobre política, mas eu não sei. Exato. Não vou conseguir. Acho que é uma transcorrência natural, vamos dizer assim. Exatamente. Né? E também quando ela começou a perceber como ela era afetada com essas coisas, não é? Por isso que eu acho que o cancelamento foi fundamental para ela pensar o seguinte: bem, se eu ficar quieta, eu não vou me dar mal. Mas eu vou me dar mal, eventualmente, de um jeito ou de outro. Ela percebeu porque que não tem como ganhar. Exato, eu sou uma mulher na indústria. Então, quer saber do que mais? Foda-se. Eu não vou abafar o meu lado político, eu não vou abafar o meu ser humano, eu como Taylor Allison Swift.
É isso, né? É. Não vou abafar isso em detrimento da Taylor Swift como imagem, como produto, sabe? Eu ainda sou um ser humano, eu ainda tenho certos ideais, eu ainda vou lutar pelo que eu acredito. E que bom que eu tenho esse público inteiro pra me ouvir. Que bom que eu tenho essa voz. Eu vou botar isso pra um bom uso. E foi exatamente o que ela fez. Exato. E os fãs, na verdade, passaram a precisar muito. Eu e o André, a gente sempre critica um pouco isso, assim, sobre como os fãs precisam que o artista vá lá e se posicione, pra daí eles saberem como que eles devem se posicionar. Não só da Taylor, de todo mundo. É isso, exatamente, né? Tem essa coisa assim de... O silêncio da Anitta sobre ser ensurdecedor é meme, né? Então, assim, a gente espera que os artistas se posicionem e tal. E a Taylor entendeu isso, assim. Ela entendeu que ela tinha que falar, que ela tinha que se posicionar. Inclusive, anos depois, durante a pandemia, as pessoas tentaram novamente cancelar ela quando ela não falou sobre o Black Lives Matter, né? Porque exigem, hoje em dia, esse tipo de posicionamento dela. Depois ela se posicionou, falou que ela tava doando e tal. Mas, querendo ou não, assim, quando tu assume um lado político, tu assumiu o teu lado político, né? As pessoas vão esperar que tu vá se pronunciar sobre as coisas. E assim, novamente isso é bem polêmico, assim. Não só a questão do lado político, mas a separação entre o artista e a arte dele e a vida pessoal dele, sabe? Isso é bem polêmico mesmo, assim. A gente não chegou num consenso como sociedade ainda de, tipo, o que a gente faz com essas pessoas. Mas isso eu acho que é muito do tanto que tu endeusa as pessoas, né? Exatamente. Se talvez tu endeusasse com a grain of salt, né, como se fala, tu não fosse ter que cancelar tão gravemente depois, porque tu não iria ter endeusado tanto anteriormente. Exatamente. E eu não admito isso... Tanto concordo que eu não admito isso nem na minha vida pessoal. Você sempre me fala, você é tudo. Você é perfeito. Eu falo, não coloca esse peso em mim. Eu não sou perfeito, eu tenho várias falhas. Quanto mais tu entra nisso, a pessoa é perfeita, a pessoa é perfeita, a pessoa é perfeita, na primeira que ela te decepcionar, a tua ilusão inteira vai ser quebrada. Então, mantenha-se sempre crítico, cara. Sempre. As pessoas ainda são seres humanos que cometem erros. Muitos. Então, é bem observado isso. Talvez se a gente não endeusasse tanto essas pessoas... A gente não ficaria tão puto com os erros que elas cometem, por mais grotescos que sejam esses erros, né? E aceitar que a gente sempre encontra, tanto na vida quanto com artistas, a parte da pessoa que ela quer mostrar pra ti, né? Exato. E aí foi essa parte política que a Taylor quis mostrar, quis se posicionar finalmente. E aí, o que eu entendo que é bem polêmico pra eles, norte-americanos, a gente acha que vai criticar bastante eles nesse episódio, porque... Vai, eles merecem. Então, porque pra eles... Tem muita menininha lá do country, do sul de Dakota lá, do Phoenix, Dakota do Texas, Nashville, que são extremamente conservadoras, mas que amavam a Taylor. Isso, exatamente. E aí, depois que ela falou, ó, vocês aí que são contra gays são todos uns idiota. E agora? E aí? Exatamente. Tu consegue continuar gostando da pessoa? Tu tem a capacidade de separar a arte do artista? Ou isso influencia ou não influencia? É polêmico? É muito difícil. Exatamente. E eu sei que a Taylor perdeu muitos fãs e ganhou muitos fãs, né? Com a saída do armário política dela, Exato. Né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, existe uma metamorfose dentro de né? Não é só tipo, foda-se, eu admirava essa pessoa, agora eu não admiro mais porque ela falou. Eu acho que pode acontecer e deve ter acontecido muito. Pô, se eu admiro tanto assim ela e ela pensa assim... Eu vou dar uma olhada. Eu acho isso bem importante. Isso é bem importante. É tipo... Às vezes a pessoa, ela é só um papagaio de ideais da família dela, assim. Isso é muito comum nessas famílias bem conservadoras. Com porque certeza. Não dão espaço para seus filhos pensarem politicamente, né? Criticamente. E aí, então, eles... Quando tu vê assim... Cara, a pessoa que eu gosto tanto pensa assim. Pensa que é ok ser gay... Quem sabe seja ok ser gay? E aí tu começa a se abrir. E é por isso que é tão legal a Taylor ter se exposto dessa maneira. E se tu pensar, todas as pessoas que, assim, figuras históricas extremamente importantes, inclusive dentro da própria indústria musical, são pessoas que quebraram esses tabus completamente. Sim! Pessoas que não fizeram nem questão de fingir que elas não são algo que elas não são, como, por exemplo, Fred Mercury. Exatamente. Fred Mercury era assim, gente, eu sou gay, olha pra mim. Eu tô de calça branca, sem camisa, me esfregando aqui no microfone. Tô arrasando pra cacete. Eu sou um dos maiores vocalistas que vocês vão ver na história da música. Nunca superado. Jamais. Eu sou gay, e aí?
Exato. Quantas pessoas não passaram por esse processo de transformação que você falou por causa disso? Exatamente. Sabe? Caralho, eu amo esse homem e ele é gay. Alguém sempre vai ter que quebrar o teto de vidro. Exato. Sempre. Alguém vai ter que quebrar. E quando tu é influente ao ponto que a Taylor é, principalmente durante ali o ápice, né? Durante 1989, ela percebeu o dever que ela tinha nesse sentido. Exato. E aí, então, finalizando a terceira polêmica, a gente sabe que todo esse processo da Taylor se voltar contra a indústria tão conservadora que a construiu trouxe outro fator, que foi a saída dela da gravadora. A Taylor começou a perceber que a Big Machine Records impedia o crescimento dela enquanto mulher que tomava suas decisões, enquanto tomar a rédea das situações em que ela estava ali. Não, eu quero fazer um álbum sobre política, eu vou querer falar sobre isso aqui, eu quero lançar uma música do nada se eu tiver afim, sem seguir os cronogramas de vocês. E talvez a Big Machine Records não seja mais um espaço em que eu caiba. Talvez eu deva ir para outros lugares. E a gente chega na nossa quarta polêmica, que é a venda dos masters de Taylor Swift. Novamente, falei da minha conspiração. Mentira, eu não falei, foi você que falou. Uhum. Você que me expôs. Então, novamente, processos direcionados ao dono do podcast. Mas, novamente, uma polêmica pivotada por um homem, né? Exatamente. 2, né? Que 2? O Scott e o Scooter. Scooter. Quem vendeu? O Scott. O Scott, que era o amigo da Taylor. Isso. Eu acho esse cara uma vítima da parada também. Tô falando sério. Eu sempre falo sobre isso para as pessoas aqui do podcast e do TikTok. Assim, gente, a Taylor era a maior artista do Scott Borchetta. Ele tinha lá uns outros artistas bosta do country, mas assim, compara, sabe? Compara o sucesso que ele tinha com a Taylor. Quando a Taylor sai da gravadora, ele sabe que ele vai quebrar. Exatamente. E aí ele tem que vender pra alguém. O que ele foi escroto foi não querer vender pra Taylor. Exato. Aí ele pisou na bola. Exato. Mas aí que eu acho que tá nas entrelinhas aquele maldito do Scooter Brown, novamente, ou maldito, o patinete, ele não queria a gravadora. Não, ele queria os masters da Taylor Swift. Sem os masters, a gravadora não era nada pra ele. Isso. Se o Scott Borchetta tivesse vendido os masters pra Taylor, ele ia vender a gravadora a preço de banana. Só que a pica, usando essa expressão, é que a Taylor ofereceu 300 milhões. Pelos masters, apenas. E quanto que ele vendeu no total? 300 milhões. A gravadora no total? É, a prova de que o que valia na gravadora era ela, sabe? Exatamente. Ele podia ter vendido pra ela, né? Pra ela podia estar com a gravadora, tá ligado? E aí? Isso é que ele foi escroto. Então, mas aí que tá. A gente não sabe. A gente tinha que conversar com esse cara diretamente. Chama ele pra fazer uma entrevista aí. Eu sou cancelada pela Taylor. No seu podcast. Porque eu queria entender por que ele fez isso. O mistério pra mim é esse. É tipo, que ele vendeu era evidente. Uma vez que a Taylor saiu, não vale mais nada a gravadora. Mas por que ele não vendeu pra ela? Por quê? O que aconteceu? Então, sabe? ele tentou barganhar, né? Ele tentou dizer assim, não, eu não vou te vender. Por quê? Se tu fechar mais 6 álbuns comigo, a cada álbum que tu gravar, eu te dou 1. Meu Deus! Sim. Quê? Sim. Não pode ser. É sério. Ele propôs pra ela gravar 6 mais. Sim, os próximos 6 com a Big Machine Records, que iam ficar pra ela, os masters já iam ser originalmente dela. Tá. E aí, cada álbum, ele ia devolvendo 1. Ela lançou 1, ela ganhou o debut. Lançou 2, ganhou o Fearless. Ah, entendi. Não. Que péssimo negócio. Óbvio que eu saí da gravadora por um motivo. Óbvio que a Taylor disse não. Só que daí ele não podia, então tá, então eu vou aceitar dinheiro. É complicado isso aí. Eu queria muito entender o ponto de vista desse cara, mas ele nunca falou, ele não falou nada. Ele sumiu, né? Ele sumiu. Ele é ainda acionista, se eu não me engano, mas assim, eu acho que no momento em que a Taylor disse pra ele, olha, eu tô saindo, isso tirou o chão dele, assim, né? Sim. O que eu acho que pode ter acontecido é assim, a Taylor, por maior que ela seja, ela é uma artista, sabe? Ela é só uma artista. Sim. Pensa que a indústria musical, ela é um pacote de bombom, um pacote de bala. A Taylor, ela só é a maior bala do pacote. Entende? Sim. Então ele teve que pensar assim, cara, com quem vai virar meu inimigo? A Taylor Swift, que é assim, por maior que seja, é só uma artista, ou esses 500 trilhões de dólares que estão por trás desse homem aqui, que vão foder minha vida pelo resto da minha vida. Sim. Eu acho que ele escolheu o pior, o menos pior, por mais que isso magoasse ele, sabe? Porque eu garanto que ele também ficou extremamente chateado com a situação. Sim, claro.
Só que virou uma questão de sobrevivência pra ele, sabe? Não tô defendendo não, tá? Só tô tentando entender a motivação do cara, sabe? Sim, sim. Que foi errado, foi. Ele deveria ter tido guts. Ou, cara, ele não deveria ter sido idiota pra começo de conversa e não ter deixado a Taylor sair, sabe? Tu vira minha sócia aí e tu faz o que tu quiser nessa porra dessa gravadora. Exatamente. Faz o que tu quiser. Taylor, por que tu quer sair? Porque vocês estão me limitando. A gente não te limita mais. Exato. Ela é grande o suficiente pra poder barganhar esse tipo de coisa. Não diz, tipo, tá, então vai. Né? Exato. É muita burrice. É muita burrice. Ele não deveria ter sido idiota nesse ponto pra começo de conversa. Só que daí depois ele perdeu a mão, né? Eu acho que a gente nunca vai entender direito a motivação desse cara. Não, A motivação do patinete maldito de ter comprado a parada eu entendo quase 100%. Assim como da Taylor de não ter saído, enfim, isso tá bem claro. Mas esse cara, que ele seria o centro da parada, eu queria muito entender a motivação dele e... Pois é. Mas é mais um exemplo aí de como a indústria... Tabuleirinho de xadrez ali, né? A indústria, através de seus peões, vai quase sempre tentar, de alguma forma, sufocar o sucesso feminino aí. Ou acreditar a um homem, sim, ou tentar apagar, enfim. E aí, então, né, no momento em que a rainha sai do tabuleiro, o Scott Borchetta se tornou um peão muito fraco. Exatamente. Muito fraco. E aí ele foi comido. Não sobreviveu. Uhum. Mas, então, Taylor Swift decide que ela vai regravar os masters dela, né? Mudando totalmente o jogo. Muitas pessoas já falaram sobre como isso é um marco na história da música, assim. Ela dizer, tipo, eu faço de novo. Fui eu que compus tudo. Minha propriedade intelectual, né? Exatamente. E a importância aí, né, de tu ser o compositor das tuas músicas. Porque pessoas que compram as músicas prontas jamais poderiam fazer isso. Elas estariam presas em vários outros tipos de amarras. A pessoa, quando ela é só intérprete, vamos dizer, ela não tem nem o que... Ela não tem ela é um instrumento, assim. Isso, exatamente. Tô sendo bem frio, mas ela é uma guitarra que tu troca, um vocalista que tu troca. Exatamente. Claro que o público conhece o intérprete, se apega ao intérprete. Mas em relação à propriedade intelectual, ele não tem nada. Nada. O que é bem triste, né? Mas a gente vive em um mundo que intérpretes são muito bem vistas, né? Desde os tempos antigos até hoje. Só que daí tu tem que aceitar todos esses tipos de coisas, assim. E especialmente, vamos voltar aí pra questão, especialmente no mundo feminino aí, né? Todas as grandes musicistas femininas da história, assim, vamos colocar aqui, sei lá, a Aretha Franklin, por exemplo, sabe? Toda essa galera do blues, especialmente dessa época e tal. Todas as mulheres, elas eram, assim, compositoras até certa extensão, mas mais vistas como intérpretes, né? Sim, as grandes divas, né? E a gente sabe profundamente o sufoco que elas passavam, sabe? Exato. Não era fácil. E agora sim, com essa polêmica, a gente encerra mais ou menos a ideia das polêmicas que constroem a carreira de Taylor Swift. A última polêmica é um pouco isolada. Mas aí eu quero pegar esse gancho pra comentar como eu acho engraçado pensar que se a gente analisa a letra de The Lucky One, uma música lançada em 2012, ela conta a história da carreira da Taylor, né? Isso é muito louco. Pensar que não é porque a Taylor é evidente, é porque é um padrão. Segue um padrão. Sim. A Taylor sabia o tanto que ela estava encaixada nesse padrão quando ela lança The Lucky One. É inspirada no Johnny Mitchell, que desistiu e fugiu pro mato. Como todos nós gostaríamos às vezes, né? Exatamente. Daí The Lakes, né? Então, assim, vai vendo como puxa. Of where all the poets go to die. Exatamente. Então a Taylor sabia que... Tanto que na música The Lucky One, ela vai citando que tem mais meninas chegando, que tem meninas se alinhando pra tomar o lugar daquela ali que tava ali. E aí depois ela fala, mas é o meu nome agora que tá no alto. Então, não é assim, terminou em mim, eu sou especialzona. Ela sabe que depois tem outras, né? Então, assim, eu acho muito inteligente da parte da Taylor ter percebido esse padrão lá em 2012. Antes da gente ir pra última polêmica, eu tenho pra mim que o modo como a gente trata as artistas femininas no mundo musical, psicologicamente falando, é completamente freudiano e sexual. Sim. O termo deflorar, que seria tirar a virgindade, ok? Eu acho que todos nós, em conjunto, como sociedade, defloramos as artistas femininas na indústria musical. Sim. Porque se tu observa o padrão, é sempre assim. Sempre surge
As artistas revelação, vamos dizer, vamos pensar aí nos últimos anos. Ela sempre começa sendo aquela menina um pouco, bem menina mesmo, ainda tem aquela coisa mais juvenil, aquela coisa mais nova, e aí é uma coisa bem, tipo, romantizada, tá ligado? Vamos pegar de exemplo as duas últimas aqui, que foram a Billie Eilish e a Olivia Rodrigo. A gente trata elas com essa questão, mas olha que fofinho, olha que menina incrível, que cantorinha incrível. A gente traz elas juntos pro pedestal, prepara elas, e aí a gente, taca ali a pressão. Taca ali a pressão o máximo possível, assim. E aí elas fazem essa transição, vamos dizer, sabe? Elas passam por essa transição de juventude para adulto, e todo mundo tá observando elas o tempo inteiro. Sim. E a gente, de certa forma, tem um prazer meio nefasto nisso. A gente gosta de ver essa parte inocente ser destruída, sabe? Sim. A gente gosta de ver isso. A gente acha maneiro quando, tipo, que legal, agora ela tá se revoltando. A gente gosta de ver isso, a gente acha isso maneiro. Eu acho que somos todos cúmplices um pouquinho dessa questão da indústria musical, assim. Assim, né? As indústrias são reflexos de suas sociedades. Não teria como se sustentar se não fosse, né? Pois então. Mas aí, beleza. A gente já aceitou que a Taylor Swift chegou lá no topo pela segunda vez, né? Só que agora ela achou um trono lá pra ficar sentada e não tá se deixando ser empurrada lá de cima. Sabe o que eu acho que não? Eu gosto mais de pensar assim, ela fez o caminho inteiro de volta, ela não necessariamente chegou no pico, mas ela vai impedir, de certa forma, proteger todas as outras que tentarem passar pelo pico. Pode ser. Vão chegar até ela, vão pensar no que ela passou e vão pensar, quer saber do que mais? Não vale a pena. Não vale a pena. Eu vou voltar. Pode ser. Tanto que ela tá bem mãezona das artistas mais novas, assim, né? Justamente. Tipo, protegendo elas. Justamente. Novamente, olha aí a questão freudiana em ação. Exato. Mas aí, então, a gente percebe Taylor Swift agora lançando seu 10º álbum com um sucesso absoluto. Midnight bateu o número de vendas de primeira semana do 1989. A Taylor Swift nunca tinha batido esse número novamente depois do lançamento do seu álbum de maior sucesso até hoje. E aí, a gente chega na turnê The Eras Tour. A nossa última polêmica a ser analisada aqui no podcast vai ser a polêmica da Taylor Swift com a Ticketmaster, lá dos Estados Unidos. A Ticketmaster é a empresa que tem o monopólio pela venda de ingressos, não venda de ingressos. Mas o negócio é que todas as arenas e estádios só fecham com a Ticketmaster. Então, tu não consegue usar essas arenas e esses estádios se tu não quiser trabalhar com a Ticketmaster. Monopólio. Monopólio. Que isso fique bem claro. Monopólio. É uma bosta. E aí, eles não têm concorrência, então eles não têm motivo pra melhorar o serviço deles ali. Não tem motivo nenhum, afinal de contas os artistas são reféns disso, eles precisam usar o serviço da Ticketmaster. E quando Taylor Swift anuncia The Eras Tour com 52 shows apenas nos Estados Unidos, que é um país com 50 estados, que isso fique bem claro, então é mais de um show por estado. Ela vai fazer show até tipo no Alasca? É que ela repete algumas cidades. Podia fazer show no Alasca. Aí, não sei, não olhei. E aí, então, ela faz a venda pela Ticketmaster. A Taylor disse pra gente que ela avisou a Ticketmaster. Vai ser uma demanda absurda. Eu não faço turnê faz 5 anos. Se preparem. E aí eles não se prepararam. E eles tiveram 14 milhões de pessoas acessando o site ao mesmo tempo para comprar ingressos para uma turnê que tinha disponível 3 milhões. E mais polêmico, eu acho ainda, é que foi permitido, eles não pensaram nisso, foi permitido a criação de um mercado paralelo. Um monte de gente comprou ingresso para poder revender mais caro depois. Exato. E aí eles disseram que eles tinham selecionado fãs verificados, segundo eles mesmos, que tinham sido pessoas que tinham se cadastrado anteriormente, como eu sou muito fã de Taylor Swift e eu mereço comprar esses ingressos antes. No entanto, eles venderam 2 milhões de ingressos já na pré-venda, o que deixa claro que eles não separaram uma porcentagem para vender na pré-venda, eles só venderam. E aí, quando eles viram que estava acabando os ingressos gerais da turnê, eles pararam as vendas. Congelaram. Então, ela já foi contra a questão da indústria, assim, de forma geral, vamos dizer assim. Dos streams, primeiro. Dos streams. Primeiro foi na questão de como
são tratados os artistas ali, especialmente feminino, né? Uhum. Aí depois foi dos streams. Aí depois foi da questão das gravadoras, da propriedade intelectual que as gravadoras têm. Agora tá sendo dos shows. E não só isso. Né? Porque o que aconteceu? A Taylor, quando ela anunciou a The Eras Tour, ela nem fez propaganda a respeito disso, mas a gente entendeu pelos créditos da turnê que ela também fundou a própria empresa de logística de turnê. Meu Deus. Porque ela pensou, cara, vocês não vão dar conta. Vocês praticamente não deram conta de Reputation. Eu espero muito que ela tenha chamado essa empresa de Swift. Porque a Swift, sabe, entrega rápida. Se não, ela perdeu uma oportunidade de ouro. É The Taylor Swift Touring. Ah, podia ser só Swift Touring. The Swift Touring. The né? Swift Touring. Seria genial. Mas então a Taylor, ela sempre pega um negócio e ela fala assim, vocês não vão fazer direito, eu vou fazer minha própria empresa. E agora a gente tá esperando aí o Ticket Swift. Futurama, né? Eu vou fazer meu próprio cassino com jogos de prostitutas. Exatamente. Tá errada? Não. Não tá errada. Não tá. Mas é aí que tá a importância da pessoa passar por toda a dificuldade de um sistema ruim pra poder ela entender o que ela mudaria e ter cacife, coragem Exatamente. e apoio dos fãs. Exatamente. Porque não adianta um artista novo chegar e dizer, eu vou desmontar a indústria da Ticketmaster. Foda-se você. Exatamente. Ninguém liga. Mas quando tu... né? Você sempre brinca, você sempre fala, mas você não tá 100% errada. A Taylor Swift é a indústria musical. É a indústria musical, exatamente. Ela tá mudando o jogo literalmente, assim. Exatamente. Cara, a Netflix, tipo, no dia em que abriu as vendas de ingresso pra The Eras Tour, essa pré-venda, foi o dia em que a gente completou um marco de população. Não sei quantos bilhões. 8 bilhões. Meu Deus. E aí a Netflix postou, e somos 8 bilhões de pessoas numa fila pra um show. Então, assim, a mulher é influente nesse ponto. A mulher é influente ao ponto de que teve jogo Inglaterra versus Estados Unidos na Copa, e a Inglaterra e os Estados Unidos postaram no Twitter. Pra quem será que a Taylor vai torcer? Olha aí. Então, tipo, é esse nível que a mulher tá. Tu tem que estar nesse nível pra conseguir desmontar uma indústria que é um monopólio. Tu tem que saber que tu tem o chão firme o suficiente que isso não vai te derrubar, porque a indústria tá pronta o tempo todo pra te caçar, pra te comer vivo. E a Taylor já sabe que agora ela não vai mais ser comida vivo por abrir uma guerra contra a Ticketmaster. Exatamente. E aí, o que acontece? Qual é o gancho que a gente queria puxar nesse sentido da polêmica da Ticketmaster? São dois, na verdade, que tem um que precisa ser citado, que é o fato de que a Taylor teria lotado 7 vezes o estádio do Super Bowl. Meu Deus. Então, assim, é o maior evento esportivo do mundo. E a Taylor tá, tipo, sozinha, ela teria lotado 7 vezes esse estádio. Então, literalmente, ela disse que não pro Super Bowl. E ela é muito maior que o Super Bowl. E eu acho que isso é incrível de ver. Que ela conseguiu isso com toda essa luta que a gente falou ao longo de todo o podcast hoje. E o outro fato que o André comentou pra gente puxar aqui é que a Taylor fez tudo isso sendo extremamente endeusada pelos fãs, e no momento em que eles não conseguiram comprar o ingresso, eles começaram a queimar os álbuns dela. Exatamente. Literalmente, tá, gente? Não é tipo assim, queima. Eles postaram vídeos queimando os álbuns dela. Então, essa última parte eu fiquei com bastante medo, assim. Até que ponto eu posso falar disso no podcast da Rafaela, né? Eu acho a Taylor Swift incrível pra ser estudada como objeto de... Objeto não! Por que não? Tô brincando. Ah, tá. Como um objeto de transformações sociais. Sim, com certeza. Eu acho ela muito boa. Por quê? Porque justamente ela simboliza muita coisa. Esse efeito que aconteceu nos fãs norte-americanos, eu considero uma reação direta a um negócio que a gente chama aí de realismo capitalista, né? Que é o capitalismo da pós-modernidade, assim. Que chega um momento em que tu não tem mais pra onde ir, produtivamente falando, vamos dizer assim, né? Então, assim, se a arte da Taylor, se a música da Taylor é tratada como um produto, as pessoas querem comprar esse produto o máximo possível, né? Por isso que a gente vê muitos fãs aí tendo 50 versões de cada disco, 50 versões de cada vinil, enfim. E ela tá muito aqui certa em se aproveitar disso, em lançar vinis com 50 variações diferentes, bem que ela faz. O problema é, quando tu aplica essa mesma lógica no tempo do artista, porque música lançou, tu comprou, tu pode ouvir a hora que tu quiser e acabou. Mas um show, tempo, como que tu vai comprar tempo do artista? Como que isso é mensurável, sabe? E aí,
no pico da torre de produtividade, no pico do capitalismo, a pessoa se acostuma, especialmente as pessoas de maior poder aquisitivo, as pessoas se acostumam a ter o tanto que elas quiserem. Uhum. E os fãs norte-americanos, eles estão extremamente acostumados a isso, a ter o que eles querem, a hora que eles querem, porque as coisas lá são muito baratas, eles têm um poder aquisitivo levemente maior, enfim. Porém, essa mesma lógica não pode ser aplicada ao tempo da Taylor ou de qualquer outro artista, né? Um show é uma coisa que ela não pode ser reutilizada. Exato. Tu comprou e deu. Tu não vai poder, sabe, viver daquilo de novo. Só que tu ainda mantém a lógica de que tu quer ter o máximo possível. Então tu quer ir nos 50 shows, se for possível. Exatamente, porque eu acho que é importante a gente citar aqui, pessoal, que não é assim, 52 shows não dão conta dos Estados Unidos. É impossível isso não dar conta dos Estados Unidos. É claro que dá. Só que o que acontece? As pessoas, elas querem ir em 50 shows. Porque deixou de ser pelo produto. Uhum. Virou um fetichismo. Deixou de ser pelo show em si, pela música em si. Virou sobre tu poder dizer que foi nos 50. Isso, exatamente. Quando essa demanda não é suprida, a galera fica puta. Porque a galera não tá mais acostumada a isso. Eles estão acostumados a ter as 20 versões de CD. Como que eu não posso ir nos 50 shows? Como assim? A Taylor me decepcionou, vou queimar tudo que eu tenho. Exatamente. E a gente encontra pessoas, claro, eu não vou citar nomes aqui, mesmo porque eu nem lembro, mas existia uma menina que ela ficou famosa na época do Reputation, porque ela foi em 36 shows da turnê de Reputation. E ela dizia que ela já nem prestava mais atenção nos shows, que o objetivo dela nos 10 últimos era conseguir o meet and greet, que no momento em que ela conseguisse o meet and greet, ela não iria mais. E aí ela conseguiu o meet and greet e não foi mais. E aí, o que me vem à cabeça é muito pensar assim, vira um jogo, assim. Eu conquistei ter todos os álbuns. Agora eu conquistei ir no show, uma vez só. Pra gente aqui do Brasil, ir no show uma vez só é uma grande vitória. De fato. Aí eles, não, eu conquistei em todas as turnês. Agora eu conquistei em 15 shows dessa turnê. Agora eu preciso do meet and greet. E aí quando tu conquista o meet and greet, o que mais que tu pode sugar de um artista? Tu não consegue mais. Agora tudo que a Taylor fizer, essa menina vai morrer. Exato. Vai odiar a Taylor. Exato. Porque ela já sugou tudo que a Taylor tinha pra oferecer pra ela. Novamente, ela chegou no pico da torre, ali no pico da produção. Não tem mais pra onde ela ir, sabe? Exatamente. Por isso que a arte, eu acho extremamente polêmico isso, que a arte não deveria ser tratado como esse produto assim, sabe? É difícil porque hoje em dia, né, na nossa sociedade tudo é produto. Mas é isso aí, assim. O tempo nunca vai poder ser reaproveitado, né? Uhum. Então, e aí, o que tu faz? O que tu faz com um público que demanda ter o máximo de tempo teu? Se eu sei que a Taylor Swift está fazendo show em algum lugar do mundo, eu quero ir. Uhum. Porque eu quero poder dizer que eu fui mais tempo que as outras pessoas, sabe? Exato. E aí, novamente, a gente sabe, os norte-americanos são extremamente mimados nesse sentido. Não sabem ouvir não, tudo tem que ser pra eles primeiro. Uhum. E a Taylor alimenta isso. Sim, alimenta com as 50 versões diferentes de CD e tal. Não, e realmente, assim, é desigual, sabe? A gente que acompanha tanto, assim, a carreira da Taylor, a gente sabe que, por exemplo, o Taylor Nation, que as pessoas adoram receber like do Taylor Nation, que eu acho meio estranho, porque nem é a Taylor. Mas, enfim, o Taylor Nation, eles só dão like em pessoas que compram merch. Quem é que pode comprar merch? Os norte-americanos. Pois agora. Então, assim, é desigual, sabe? Tu não tá no mesmo patamar de fã da Taylor se tu é brasileiro. E isso é um pouco frustrante. Eu acredito, assim, eu participo disso, eu sei o tanto que é frustrante. Sim. E o quanto a Taylor tem, sim, uma grande parcela de culpa nesse comportamento deles. Ela nunca disse pra eles assim, vocês não são tão especiais assim. É verdade, ela alimenta, né? Ela alimenta. Então, é aí que tá, né, pessoal? Assim como todos os outros movimentos da Taylor, todas as outras polêmicas causaram algum tipo de mudança, talvez essa vá causar também, né? Uhum. E talvez essa vá ser, assim, arrisco dizer, talvez a mais importante, entre aspas, porque quer dizer sobre algo, fala sobre algo que tá tão enraizado na nossa cultura, tá tão enraizado na nossa sociedade, é tido como normal. É assim, a vida é assim. É tido como normal que as pessoas vão, talvez, agora começar a parar pra pensar e ver o quanto é zoado, sabe? Exato. E a Taylor, no final da carta lá que ela postou em relação ao negócio que aconteceu com a Ticketmaster, ela falou, o que eu posso dizer pra você que não conseguiu ingresso é que eu sinto muito e que eu espero que a gente se veja numa próxima oportunidade.
O que eles queriam? Que ela marcasse mais 50 shows. O que a gente estabeleceu que não é possível, porque é tempo de vida do artista. Ela simplesmente não tem tempo disponível na vida dela pra fazer mais 50 shows. E é um público que não está acostumado a isso. É um ser humano, sabe? Tipo, a menina vai morrer de exaustão. É que tá. É um ser humano? Ou é justamente a versão endeusada e a versão produto de um ser humano? Pois é. Às vezes as pessoas esquecem que é um ser humano ali atrás. Com certeza. Não é um ser humano, é a Taylor Swift. Eu gosto de pensar que aqui no Brasil não se teria esse tipo de comportamento, assim. A gente tá mais acostumado a se ferrar. A gente vai pensar, tipo, não consigo ingresso. Eu acho que a gente tem um pouco mais realista, sabe? Você não ia... eu não conheço ninguém, acho. Que, tipo, queimaria as paradas do artista porque não conseguiu ir no show. Mesmo porque tu não pode comprar de novo, eles queimam porque semana que vem eles compram outro. Por $1 na Target. Exato. Então, né, e assim, essa necessidade de mostrar a tua revolta não é só porque tu tá muito revoltado. Às vezes tu nem tá tão revoltado assim. Tu quer punir o artista. Tu quer dizer assim, se tu não me dá tudo que eu quero, olha aqui o que eu faço contigo. E isso é muito errado, né? De novo, uma questão freudiana aí, de pai e filho, que tu nunca foi desmamado direito. Exatamente. Os norte-americanos, eles são uma nação inteira que nunca foi desmamada direito. Sim. Eles se comportam como crianças até hoje. Sim. Eles nunca fizeram esse processo de tipo... Quebra de narcisismo, exatamente. Não, e é isso, assim. Eu não sei o quanto eu acredito que não seja consciente essa alimentação desse comportamento que a Taylor realiza. Mas ela realiza, sabe? Eu não acho que seja consciente também. Mas eu acho que ela tá assim... Gente, eu entendo a Taylor sempre fazer as coisas primeiro nos Estados Unidos, fazer uma turnê mais longa nos Estados Unidos, é o país dela. Claro. Seria esquisito se ela, tipo, fizesse um show nos Estados Unidos. Vou começar na Albânia. Exatamente. Vou fazer 50 shows, sei lá, na China. Tchecoslováquia. Ia ser esquisito, sabe? Mas é óbvio que ela vai priorizar o país dela, mas eles são uma nação que, porque tá sempre sendo priorizada, eles não têm limites. Tanto que você falou até que ela disse que ia ter algum anúncio pra falar. E teve uma menina norte-americana que reclamou, tipo, agora não é a hora de anunciar turnês internacionais, porque a nossa demanda pelo seu tempo ainda não foi suprida, dona Taylor Swift. Exatamente. E nem foi isso, né? Foi aquele rolo que o Popline foi anunciar a promoção deles junto com a Universal. As pessoas entenderam errado. E acabou chegando nos Estados Unidos que a Taylor ia fazer um anúncio para o Brasil. Não era isso que ia acontecer. E aí essa norte-americana comentou, tipo... Como assim ela tá olhando pro resto do mundo antes de todos nós termos ingresso para 52 shows? E sabe o que é o mais assustador pra mim? É que, mesmo se a Taylor sentasse e falasse... Ok, eu vou dar todo o meu tempo de vida pra vocês. Eu vou suprir a demanda de show de vocês. Mesmo se ela fizesse isso, eles nunca... estariam satisfeitos. Nunca. Eu digo eles porque isso tá acontecendo lá. Sim. Mas nenhum de nós. Não, claro que não. Porque quando tu tem, tu vai se acostumando. Tu só quer. Exatamente. Tu esquece como é não ter. Exatamente. Foi o que eu falei outro dia no meu TikTok, que deu polêmica, que eu não gosto da ideia da Taylor lançar tanta música assim. Como assim? Porque eu percebo que a Taylor pegou a ansiedade dos fãs de constantemente receberem material. Com certeza. Então, assim, agora, isso tá... Por enquanto, ela tá achando divertido, mas quando começar a ser exaustivo, sabe? Mas ela lançou Midnight agora, faz um tempão que ela lança coisa. Ela tinha lançado... Olha o tanto de álbum que a mulher lançou desde o começo da pandemia. Mas os Master não conta. Conta sim, ela faz promo, ela sai, ela promove, ela faz performance ao vivo, ela grava clipe. Eu entendo e não entendo ao mesmo tempo. Nossa, gente, eu acho que a Taylor é uma artista tão boa que esse processo pra ela faz assim, é fichinha. Mas tudo bem, não importa, ainda assim a gente tem que pensar que ela tá sendo extremamente exigida. A Rihanna não lança álbum há 6 anos e tudo bem. O Paramore ficou 6 anos sem lançar álbum e tudo bem. Agora, a Taylor tinha lançado Folklore e Evermore em 2020 e agora as pessoas já estavam tipo, que deserto, hein? Nada está acontecendo. Mesmo com os Masters saindo? Sim. Eita, gente, vamos controlar isso aí, né? Exatamente. Aí as pessoas falam, por exemplo, assim... Nossa, All 12 10 Minutes Virgin envelheceu como vinho. Foi ano passado. Eu envelheci como vinho. Então, é isso. Eu tô acostumado a ouvir artistas assim, que eles se juntam pra gravar um álbum. A cada 5 anos. Não, e Deus sabe se vai ter outro. Exato. Eu gosto muito de tudo...
do James Maynard e tal, ele fala assim, e aí, James, quando é que é o próximo álbum do Perfect Circle? Que o cara tem uns 5 projetos. Ele fala, não sei. E tudo bem? Por que vocês não gostaram desse? Exato. Eu gostei, então ouvi esse. Sim, tá lá. Sabe, meu Deus? E aí as pessoas têm isso com a Taylor, assim. Eu prefiro que seja assim e que saiam coisas boas do que ficar saindo um monte de coisa atrás da outra que não muda nada. Lógico. E como a Taylor tem esse perfil de sempre querer fazer tudo pelos fãs, o quanto isso pode passar a não ser benéfico pra ela, sabe? Então, essa última polêmica é maneira por causa disso, sim. Porque agora vai nos afetar como consumidores. Exato. A todos nós. Disso ninguém tá livre. Exato. Tipo, a questão das mulheres na indústria musical, isso é uma coisa que o homem não tem nem o que se preocupar. A questão da venda dos masters e tal, isso vai afetar os artistas de forma geral. Quem não é artista não precisa nem se preocupar. Mas, e como consumidores? E agora? Qual que vai ser a nossa posição frente a isso, sabe? Acho que isso vai afetar, essa última polêmica, vai afetar... Pelômica. Essa última pelômica vai afetar todo mundo. Todo mundo. Todo mundo vai repensar a sua relação com o artista, sabe? Com o consumo desse artista. Com o consumo, em especial, na questão dos shows, assim, sabe? Pois é. Eu vi uma menina citando pra gente ir finalizando que ela ganhou Secret Session de Reputation. Ela foi na casa da Taylor Swift. Essa história é sensacional. Sensacional. Ela foi na casa da Taylor Swift, ela segurou os gatos da Taylor Swift, ela bateu foto com a Taylor Swift. E aí, quando chegou a pandemia, ela perdeu o emprego. E a Taylor ficou sabendo que ela perdeu o emprego e doou $3.000 pra ela se sustentar por 3 meses, né? Que mais ou menos dá. E aí, ela não conseguiu os ingressos pro show e ela postou que ela ia ouvir as músicas Stolen Version do Red e do Fearless. Porque a Taylor tava merecendo. A mulher te deu dinheiro, cara. A mulher te deu dinheiro. E não foi tipo, sabe? A mulher é legal. Ela não precisava te dar dinheiro. Vê se precisa, jovem, disso tudo, sabe? Ela te levou pra casa dela. Meu Deus, cara. Quantas pessoas queriam estar no teu lugar, né? No mundo. Ela prestou atenção no fato de que você tava passando necessidade na pandemia. Tirou o tempo dela pra te doar dinheiro, se preocupa contigo num nível pessoal, e aí tu não conseguiu ingresso por causa de um monopólio que tá fora do alcance da Taylor, e aí a culpa é dela. E é isso, gente. Não sejam mimados como norte-americanos. Por favor. Não sejam machistas como Kanye West. Por favor. Parem de endeusar as pessoas. Sejam elas artistas ou pessoas normais na vida de vocês. Não façam isso, gente. Todo mundo comete erros. Fiquem calmos aí, não se emocionem. Mas você é tudo. Não diz isso. Não fala isso. Então tá bom, pessoal. Muito obrigada quem ouviu até aqui. Compartilhem nas redes sociais, print que vocês estão ouvindo o podcast. Mandem pra aqueles amiguinhos que gostam de Taylor Swift, que gostam de polêmicas ou que odeiam Kanye West. Esse episódio talvez até seja bom pra alguém entender o impacto da Taylor Swift no mundo. Porque a gente falou pouco de música, essas coisas, né? Sim, exatamente. Se você tem aquela pessoa que você tá sempre dizendo Taylor é foda, e a pessoa fala que ela só fala sobre ex-namorado, manda esse podcast Exatamente, pra ela. Manda esse podcast pra ela. Pode ser interessante. Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou no Instagram, eu sou do Remifá em todas as redes sociais. E muito obrigada ao André que veio participar. De nada, gente, um prazer estar aqui de novo. Domingo que vem eu espero vocês com um cafezinho para mais fofocas da vida e carreira da cantora Taylor Swift aqui no Rumores da Inês. Tchau, tchau, gente.